Gente, hoje nós estamos aqui com o Ricardo Quirino, que já se encontra aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ele está aqui no estúdio, tá? Para conversar com a gente. Olha ele aí. Seja bem-vindo. Ele é, na verdade, geriatra. E a gente queria falar de idosos, porque se a gente fala de bebê, a gente fala de pessoas que são adolescentes, né, crianças, adolescentes, fase adulta, por que não falar dos nossos idosos? Aqui a gente fala sobre todos os assuntos simplesmente para somar. E ontem, inclusive, eu deixei até no meu Instagram, né, passei algumas dicas para que a gente pudesse chamar a atenção destes profissionais que vêm para o nosso programa. E ele hoje, como médico que cuida dos idosos, veio aqui para falar um pouquinho, principalmente a respeito de um mal que mexe com a vida, principalmente das pessoas da terceira idade, que é o mal de Alzheimer. Nós estamos no mês de fevereiro roxo e esse assunto também está em evidência, né? Demais. E vamos falar também um pouquinho da demência. Sim. Porque deve existir diferença entre mal de Alzheimer e demência, ou enfim, vamos tirar essas dúvidas. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Que assim fico como feliz. Cuidar de criança, a gente tem que ter o conhecimento, cuidar de idoso também. Eu até brinco com meus pacientes, esqueça o esquecimento, dê carinho para o seu pai, para o seu avô. E o que é a doença de Alzheimer, Vanusa? A doença de Alzheimer é caracterizada pelos esquecimentos. Até um tempo atrás era só esquecimento. Hoje em dia a gente caracteriza como qualquer alteração do comportamento, da deambulação, da memória, dificuldade de trabalhar. Se isso gera um impacto na rotina dele, a gente já pensa em demência. Então, tem a doença de Alzheimer, que é o esquecimento em si, e tem o grande grupo das demências. E o que é demência? Sim. Demência é quando aquelas queixas, alterações, impactam na rotina dele. Então, por exemplo, a gente tem clientes que eram super empresários e aí começou a esquecer como é que se calcula. Começou a esquecer nome de funcionários próximos dele. Opa, esse esquecimento gerou uma alteração na rotina dele. E, evidentemente, com uma avaliação médica, muito comum com geriatria, a gente vai juntar isso, fazer tabelas, escalas, para deixar de forma objetiva, aí sim a gente tem a demência. Principal causa de demência no mundo, Alzheimer. Sim. Mas dentre elas tem várias. Tem a vascular, paciente que tem AVC, muito comum em lutadores de boxe, sabe? Maguila, que é um grande lutador de boxe, teve demência, que é a demência do boxe, né? Do boxe, porque a pancada no cérebro gera contusões cerebrais, gera hematomas, e isso gera demência, é um tipo de demência. A frontotemporal, que muda o comportamento, é até mais triste, porque acomete pessoas mais jovens, 57, isso tem 55 acontecido anos. muito, né? Às vezes você não você diz, nossa, começou tão cedo com mal de Alzheimer. Eu conheço uma pessoa, amiga, que com 45, 50 anos ela já estava apresentando algo do tipo e chegou ao ponto de realmente ter a demência ainda jovem e vir a óbito, né? E é bem triste, a evolução é mais rápida, isso tem um cunho mais genético e é bem triste porque você vê a pessoa inteira, a gente sempre associa Alzheimer como se fosse aquele velhozinho gaga na cadeira, né? E nesses casos mais precoces, a pessoa está perfeitamente bem e com a cabeça ruim. A evolução é muito, muito ruim. Há um tempo atrás, foi motivo de... Já a gente vai chamar aqui algumas curiosidades, né? Algumas dicas, mas antes, viu, Lorena? Eu quis logo conversar para depois a gente chamar. Eu acho interessante o que você fala, porque há um tempo atrás, foi a Fafá de Belém, né? Que passou por uma situação triste. Ela foi cantar uma música num lugar muito movimentado e ela esqueceu a letra, né? E foi algo que chamou a atenção. Inclusive, eu acho que é algo que a gente também pode chamar a atenção de quem está em casa. Porque se tem uma coisa que é muito triste é o julgamento do ser humano para com o outro ser humano. Às vezes você vê uma situação, nossa, fulano esqueceu, nossa, fulano não falou. É algo não para se julgar, mas algo para se observar. Se possível, ajudar o outro. Mas fulano é tão jovem,
nem é idoso, Exatamente. mas aí é o chamado alerta. No lugar de você debochar, no lugar de você tirar sarro, ou no lugar de você levar, principalmente nas redes sociais, como as pessoas têm feito ultimamente, é um momento de você poder ajudar. Isso. A doença de Alzheimer, eu digo assim, tudo tem um espectro, né? Tem uma evolução. Tem os casos que não é doença de Alzheimer, Sim. ainda mais atualmente que a gente vive um mundo cheio de informações, a gente não para, e aí eu vou trazer um contexto que eu recebo constantemente no consultório. Pessoas sadias que procuram, doutor, com Alzheimer, estou esquecendo. Memória gasta? Memória precisa ser cultivada. Sim. Eu até digo que memória é que nem uma planta. Se você não regar, se você não estimulá-la, ela vai atrofiar, ela vai ficar ruim. Então, preservar o seu sono, são dicas que depois eu vou dar. Preservar o seu sono, acima de tudo, bloquear informações ruins. Aqui no jornalismo, né, a gente é bombardeado de informação, você não sabe o que fazer, chega um momento que você dá um burnout, você fica sem saber o que fazer. Então, o excesso de estímulo que a gente recebe atualmente nos faz esquecer. Vanusa, isso é uma defesa do cérebro. Imagina se a gente absorvesse tudo que a gente recebe. Verdade. Se tudo fosse para a cabeça, a gente não ia conseguir nem pensar, nem Nós dormir. estamos vivendo esse momento. Estamos vivendo esse momento. São quase 2 anos, agora no próximo mês, basicamente, de muitas notícias ruins. E algumas muitas falsas, notícias falsas, muito fake news. Exatamente. Né? Pessoas que, no lugar de ajudar outras, estão prejudicando outras, julgando, Exatamente. criando situações desagradáveis que estão acontecendo com os próprios jovens. E a gente precisa que estes jovens cheguem na terceira idade bem. E para que isso aconteça, a gente tem que também estar dando uma olhadinha naqueles que já estão ali na terceira idade, né? Exatamente, chama-se envelhecimento com sucesso. Eu digo, até falei na outra vez, a gente com 30 anos já estamos envelhecendo. Sim. Então, você precisa cultivar hábitos corretos no começo para quando chegar aos 60, 70, chegar bem. Verdade. Né? Então, esquecimento, opa, estou esquecendo, procura ajuda. Que eu te garanto que a maioria das vezes, eu digo com minha experiência de consultório, são hábitos errados, não é doença. A pessoa está aqui dirigindo, está mexendo no celular, quando pensa que não, vinha para o trabalho, está indo para outro lugar. É Alzheimer? Não, é atenção. Né? Deixei minha bolsa ali naquele local. Nossa. Eu tenho certeza que está lá. Você volta, não está lá. Na verdade, você deixou a bolsa lá de manhã. A bolsa já está no outro lugar. Muito né? comum. Decorar. Nossa, me passaram um telefone celular, eu já esqueci. Isso é uma defesa do cérebro. Então, anote, desenvolva habilidades para suprir aquelas demandas. E a nossa rotina de vida é muito intensa. Então, se tem um esquecimento, não julguem. Vá avaliar, procure um apoio médico para discutir, porque ali tem alguma coisa que tem que ser mudada. E, geralmente, é a sua rotina. Pronto. Então, falando dos idosos, a gente passa principalmente essas informações para quem cuida dos idosos, né? Para quem está ali com os idosos. Já estou na terceira idade, tenho que ter um cuidado. Ou estou na terceira idade, não tenho observado determinadas coisas, estou assistindo o programa, estou vendo aí dicas importantes. Quais seriam as dicas para a gente ficar atento relacionado? Nós recebemos 2 tipos de clientes, digamos assim, né? Aqueles que de fato têm um quadro bem precoce, bem no início do Alzheimer, que eu vou conversar com ele, vou avaliar, vou entrar com medicamento. Alzheimer não tem cura, né? Por isso, quando você está diante de um quadro desse, procure ajuda. Sim. Porque esses medicamentos que o pessoal fala, às vezes eles não mudam o contexto da doença. Pelo contrário, às vezes a pessoa tem esquecimento porque está usando remédio. Especialmente os tarja pretas, né? Tem casos que a gente tira medicamento porque está provocando essa doença, está provocando os sintomas de esquecimento. Então, primeira coisa, procure ajuda. Segundo, evitar medicamento em excesso. Vanusa, terceiro, valorizar os sentidos. Aqui todo mundo usa óculos, mas o pessoal esquece da audição. Sim. E a audição também é um estímulo para o cérebro. Se a pessoa tem privação auditiva e aquela máxima, idoso vai ficar surdo. Não, tem que cuidar para evitar o esquecimento, para evitar que a memória, né, se reduza, o cérebro se atrofie, porque isso realmente acontece. A gente tem o exame clínico, depois do exame clínico existem outros exames que podem, de uma certa forma, identificar o mal de Alzheimer, ou até mesmo
a própria demência? Ah, excelente, Vanusa. Tem. A gente usa os exames para poder descartar causas secundárias ou descartar causas que confundem com Alzheimer. Então, por exemplo, vitaminas baixas, como vitamina B12, alteração, a gente pede tomografia ou ressonância da cabeça para avaliar se tem algum tipo de alteração, algum AVC, alguma contusão, que isso justifique um esquecimento. Então, eu solicito para afastar outras causas. O diagnóstico de Alzheimer e de demência é essencialmente clínico. Então, por isso que você precisa ter essa avaliação de algum especialista. Quarto ponto que eu estava comentando é atividade física, Vanusa. Lá no espaço onde eu atendo, a gente tem essa máxima. A pessoa me procura por causa de esquecimento, tem Alzheimer, eu digo, ó, aqui tem um remédio, mas ele sozinho ele não faz efeito. Ele precisa de atividade física e da estimulação cognitiva. Nossa, vamos aproveitar esse momento para a gente ver alguns cuidados, né? Vamos. Importantes a fazer quando se tem um idoso em casa. E a gente aproveita e complementa. Sim. Podemos ver? Pessoas idosas, por vezes, necessitam dos cuidados de terceiros por causa de alguma condição de saúde, seja ela física ou cognitiva. Em alguns casos, o cuidado pode ser temporário, como quando a pessoa acabou de passar por uma cirurgia, mas há situações em que ele se estende até o fim da vida. Existem profissionais que exercem essa função, mas na grande maioria das vezes, quem acaba assumindo o papel de cuidador é um familiar, como uma filha ou um neto, por exemplo. Dessa forma, nem sempre a pessoa está preparada para lidar com as dificuldades que podem surgir, pois ela não foi preparada para isso e vai aprendendo no dia a dia com a prática. Quando o idoso necessita de cuidados, é comum que as pessoas ao seu redor, incluindo o cuidador, por vezes o infantilizem, ou seja, tratem ele como uma criança, o que não é adequado e pode constrangê-lo e afetar sua autoestima. Ouça a opinião e considere as vontades dele. Se a pessoa está lúcida, ela é perfeitamente capaz de tomar todas as suas decisões e isso deve ser respeitado sempre. Uma primeira observação é a oferta de refeições leves e saudáveis, seguindo uma dieta equilibrada e recomendações dos médicos para casos mais restritivos, como o colesterol ou a diabetes. Outro ponto é oferecer água durante todo o dia, já que os idosos têm maior propensão à desidratação. A alimentação exige acompanhamento de um responsável, principalmente porque idosos com Alzheimer, por exemplo, podem se esquecer de realizar as refeições. Acompanhar o momento da refeição também passa pela observação da mastigação e atenção para evitar engasgos. Também é preciso se atentar com o ambiente de convivência do idoso. A casa precisa ser adaptada com barras de suporte no banheiro, no box e ao redor do sanitário e da pia. Escadas precisam de corrimão e, se possível, de elevador adaptado para transportar cadeira de rodas. Dentro de casa também é necessário retirar tapetes e fios que estejam soltos pelo chão, observando o risco de quedas. As rampas também são necessárias para nivelar cômodos e passagens com degraus. Ainda pensando em possíveis quedas, atenção também à iluminação dos cômodos. Uma boa medida é instalar interruptores luminosos, facilitando a localização para o idoso. Cuidar de idosos também é acompanhar a higiene. Dentro ainda da questão de adaptar a casa, uma opção é oferecer uma cadeira de banho para facilitar esse trabalho. Quando o idoso ainda tem independência, o momento do banho pode ser reservado e o responsável deve se atentar mais ainda para a regularidade caso a memória falhe. Já se o idoso não tem mobilidade, é necessário acompanhar o banho e também as idas ao banheiro, ou do uso de fraldas geriátricas em casos mais específicos. Doutora, a gente observou aí que são cuidadores, esposas, também praticamente quase na mesma idade. Pode colocar na câmera aberta, viu, Fabrício? Para que a gente possa conversar aqui. E a gente percebeu que são esposos, esposas, cuidadores. Quer dizer, todo cuidado se faz necessário. Quando existem dois idosos dentro de casa, é importante os filhos que já não estão mais morando com os pais observarem o que está acontecendo? Não só importante, como necessário. Sim. Por dois motivos. Um, porque a gente tem o chamado sobrecarga de cuidado. O que é isso?
cuidar de paciente com Alzheimer é difícil, não é fácil. E isso, na verdade, mostra que quanto mais pessoas ajudando, desde que seja com uma coesão, com uma harmonia, isso vai aliviar o cansaço de outro. Sim. E assim como que a memória afetiva daqueles idosos, eles serão resgatados com pessoas conhecidas, pessoas do vínculo familiar dele. Então, isso é extremamente importante. Aquela rotina de antigamente, do jantar, de almoçar, do domingo, você percebe aqui nessas imagens o estímulo que essa pessoa dá para esse senhor, isso é extremamente importante. Eu sempre digo que a fisioterapia, por exemplo, fisioterapia é um trabalho que nunca pode parar, mesmo no paciente com quadro avançado. A gente vê os cuidados de dar carinho, de fazer um exercício, de observar se ele está tomando o remédio certo, porque muitas vezes, pessoas quando estão passando por este problema, mal de Alzheimer, elas parecem que são apaixonadas por remédio, né? Adoram o medicamento e, acima de tudo, você percebe, cuidar de um paciente não é fazer por ele, é estimulá-lo. Sim. Nós temos na equipe também a terapeuta ocupacional, que ela faz um trabalho voltado para estimular aquele idoso com Alzheimer, mesmo com as limitações. Então, isso é extremamente importante. Você vê nessas imagens, por exemplo, as pessoas ajudando ele a caminhar. Era muito mais simples botar, né, cadeira de rodas e empurrar. Só que isso é errado. A gente precisa estimular a musculatura, estimular a perna, pôr na cadeira, fazer o convívio, na hora de almoçar, colocar no ambiente da família para conversar, porque, Vanusa, ele está vivo. Sim. Mesmo estando com os esquecimentos, às vezes não lembrando quem é aquela pessoa, mas ele está lá. E esse carinho é extremamente necessário para acalmá-lo. Porque eles ficam muito agitados, Muito. não é isso, doutor? Tem até uma síndrome do pôr do sol. É muito comum quando está assim 4, 5 horas, que está entardecendo, o idoso fica mais agressivo, agitado. Tipo assim, síndrome do pôr do sol. Nesses momentos acontece uma alteração hormonal grande no idoso e ele fica bem agressivo. Então a gente ajusta o medicamento para acalmar esses cuidados, essa agressividade, justamente para poder facilitar os cuidados com aquele idoso. E sempre necessário o acompanhamento médico. Extremamente necessário. Esse negócio de você ir uma vez e acabar, não. Você tem que ficar 1 hora, 2 horas que for preciso com o médico para entender não só o paciente. Cuidar do paciente com Alzheimer, Vanusa, é, acima de tudo, tratar a família. É saber como é que está sendo os cuidados, como é que aquela filha está cansada. A gente criou até um projeto, cuidar de quem cuida, porque pós-pandemia teve muito idoso abrindo um quadro de demência, muito mesmo, e agressividade. Quem tinha a demência ficou agressivo. E as famílias estavam sofrendo por conta disso. Então a gente fez um trabalho, a gente juntou essas pessoas para conversar, para tranquilizá-los e dar dicas de cuidado. Porque é cansativo cuidar de uma pessoa com Alzheimer, mas por isso que o carinho é importante nesse momento. E isso chama atenção também para os familiares. No caso, 1, 2, 3, 4, 5 filhos. De repente, um filho se torna... eu não sei se essa seria a palavra certa, mas eu acho que aquele filho que tem uma dedicação exclusiva ao pai e os demais irmãos não querem ajudar. Não, mas ela já cuida, ela já desculpe a palavra, já é a escrava da história. E a gente tem a nossa família, a gente tem os nossos filhos, e a história não é essa. A família tem que entrar nesse contexto. Esse é o cenário, especialmente, às vezes, aquele filho que não tem um emprego, né, fixo, que tem mais facilidade. Então, isso é errado, porque ele vai se cansar, ele vai se cuidar, ele não vai dar, por estar cansado, os devidos cuidados aos pais que têm Alzheimer, não porque ele queira, porque está cansado, está sobrecarregado. Aí vai vir a pressão dos outros irmãos, então gera um grande conflito. Por isso que na avaliação do paciente com Alzheimer, a gente tem que sempre avaliar a família. Está cansado? Já existem equipes de cuidadores de idosos, né? E cuidar de uma pessoa é mais fácil do que de 2. Então, para você cuidar de um, você tem que estar bem. Ainda mais quando esse alguém é o seu pai ou sua mãe. Pois é. E aí fica a dica de quem está ao redor, dos familiares que não podem estar presentes, que se reúnam, que se unam em prol de ajudar quem está cuidando, principalmente. Algumas dicas valiosas se baseiam nisso. É você saber o que é a doença, conheça a doença. Às vezes o paciente fala assim, não entendi, quem é ela? Papai é sua filha. Ali não é ele, ali é a doença fazendo. Então, ter paciência para cuidar
dessa pessoa, extremamente importante. Sempre entender os gatilhos que levam à agressividade. Essa síndrome é algum medicamento? É dor? O paciente está com dor, ele não sabe se expressar, ele grita, ele chora. Está com fome. É sede, é fome. Então, conhecer essa demanda, a dinâmica desse paciente é importante. Ele adora música, doutor. Pronto, vamos botar uma música clássica que ele ouvia antigamente, ou um forrozinho, às vezes eles gostam. Evitar ruídos no lugar. Gente entrando, saindo, barulho, tem um bar ali. Evitar ruídos, que isso pode deixar ele estressado. Estimular o ciclo do dia. Dia é para abrir janela, coloque ele no sol. Faça com que ele se sinta vivo, apesar da doença. E à noite, para dormir, escurece tudo. Evidentemente, tem uns cuidados que a gente dá pelo risco de queda. Facilitar o trânsito na casa, evitar degrau, mesinha de centro, tapete, para evitar a queda. Mudanças de atitudes, de comportamentos, mudança. Então, tudo isso daí em prol dos cuidados do paciente com demência. É só as pessoas lembrarem que um dia você foi cuidado e você teve todo esse cuidado, é o que a gente vai mostrar, é o que a gente tem mostrado aqui, pequenininho. E que na terceira idade esse cuidado tem que ter continuidade, principalmente porque você teve alguém que cuidou de você. É difícil a gente mexer com cabeça de ser humano, porque as pessoas querem tudo muito fácil. Exatamente. E a história do fácil realmente não vai existir quando o assunto é mal de Alzheimer. O Alzheimer ou demência, não né? tem prevenção. Sim. Não tem prevenção. Mas você consegue adiá-lo para 90, 100 anos. Se você fosse ter com 80 anos, com 70, se você fizer a sua base aqui, atividade física, preservar seu sono, ter o meio social, evitar estresse, se for parecer com 60, vai parecer com 100. Então, muito bom. Nem aparece às vezes. Então, obrigada, viu, doutor? Muito bom. As pessoas que quiserem entrar em contato com você através do Instagram, como é que faz? Então, a gente tem o Instagram, o meu, que é dr.ricardoquirino. E tem um outro que a gente dá também dicas, que chama-se o @espaço felicitar, THE, que é o local onde a gente desenvolve atividades como essa, né? De brincar, atividade física, pilates. Muito bom. Ainda bem que o doutor é bem jovem, então a gente agradece muito a Deus. Ele vai passar muitos anos com fé em Deus, tendo saúde e coragem para estar ajudando os nossos idosos. Muito obrigada, tá? Muito obrigado.